irmãos, eu conheço o pastor Caetano, pastora Lucelena, mas não conheço os irmãos. Então, eu não tenho por que temer, eu não tenho por que... Não. E hoje é uma quinta profética. Profecia. Aleluia. Aleluia? Glória a Deus. Antes de nós começarmos, eu queria louvar a Deus, porque quando nós estávamos vindo para cá, nós passamos em um lugar, a chuva estava muito forte, e o nosso carro passou, e já tinha carros parados no acostamento, e nós passamos, o carro deslizou, e nós fomos assim um pouco para o acostamento, e estava muito emburacado. E ali nós vimos que a água já estava subindo, e já tinha meia dúzia de carros parados. E eu falei, Senhor, cuida de nós. E o Senhor nos deu esse livramento, então eu louvo a Ele. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Não é necessário que você responda. Você responda na sua mente. Eu não quero saber, mas eu quero que você pense nessa pergunta. Se você só vivesse do que você fala, como estaria a sua vida hoje? Se você vivesse só do que você fala, como estaria a sua vida hoje? Amém. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem a bem a utiliza, comerá do seu fruto. Amém? Amém. Provérbios 18, 21. As nossas palavras. Meu Deus. O que falamos no nosso dia a dia? O que nós profetizamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos amigos, sobre a vida do nosso cônjuge, sobre as situações à nossa volta. São situações adversas, são situações boas, situações que às vezes nós nos vemos sem, digamos assim, ao nosso coração humano, nós achamos que não tem saída. E às vezes o que nós falamos através, diante dessas situações. Então, eu trouxe aqui 3 tipos de profecia na palavra de Deus. Existem 3 tipos de profecias na palavra de Deus. A profecia é uma mensagem que podemos profetizar, bênção ou maldição. É isso que nós sabemos, né? Nós podemos levantar a nossa mão, nós podemos, até mesmo por pensamento, por língua mesmo, pela boca, pela fala, profetizar bênção ou maldição. E a primeira profecia que eu trago é a que Deus fala. A que Deus fala. Deus falou com Moisés no meio da sarça.
das ovelhas de Jetro, seu sogro, e o Senhor, do meio da sarça, falou com Moisés. Nós conhecemos que ele falou: tire os seus sapatos, porque aqui é lugar santo. E Deus, naquele tempo, Deus estava vendo a aflição de Israel no Egito. Aqueles homens, né, que cuidavam, das pessoas, aqueles homens que eram homens que estavam ali dando ordens. Eles começaram, aumentou o trabalho sobre Israel, foi mais pesado. Começou Herodes, Faraó. Faraó aumentou o trabalho sobre Israel. E nós sabemos que Israel já não estava mais aguentando aquele trabalho. Então foi necessário que o Senhor já tinha um plano na vida de Moisés. Nós conhecemos toda a trajetória de Moisés. E o Senhor o levou para o castelo e depois ele teve que fugir por causa de um soldado que ele matou, né? E ele foi para Midian. E lá em Midian, o Senhor estava ali com ele. E Deus sempre está conosco. Nós vamos ler Êxodo 3, de 7 a 9, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 3, de 7 a 9, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que mana leite e mel. Amém? Só até aí. Então, o Senhor, Ele tinha esse projeto para o seu povo. Seu povo estava ali sofrendo e Deus ouviu a oração. Aqueles feitores começaram a colocar muito trabalho em cima dos filhos de Deus, de Israel, a sacrificar muito o povo de Deus. Então foi necessário que o Senhor levantasse alguém para livrar o seu povo. E a primeira profecia que existe da palavra de Deus é quando Deus levanta alguém, quando Deus fala através de uma pessoa. Deus falou com várias pessoas na Bíblia. E Deus fala hoje também com você, comigo, com aqueles que estão na sua presença, aqueles que estão querendo ouvir a sua voz. Então, a primeira profecia que existe é aquela que Deus fala. E
ardia no fogo e a sarça não se consumia. Êxodo 1 e 2. Então, Êxodo 3, versículo 1 e 2. Então, quando Deus fala com alguém, é a primeira profecia que tem na palavra. Eu não quero falar sobre outros, mas o Senhor falou com muitos. Gideão, o Senhor falou com Davi, o Senhor falou com muitos outros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E Deus sempre falou conosco, sempre falou com o seu povo. E nós precisamos estar atentos à sua voz. Precisamos estar com o coração quebrantado, porque aquele que estiver com o coração endurecido, aquele que estiver com os ouvidos fechados, não conseguirá ouvir a voz do Senhor. A primeira profecia é a que Deus fala conosco. E a segunda profecia é que Deus usa alguém para falar. Deus usou várias pessoas para falar na sua palavra. Deus usou Balaão para falar com o povo de Israel. Nós conhecemos muito bem a história de Balaão. Balaão era um profeta feiticeiro. Ele não era do povo de Deus. Nós vamos ler em Números 23, 8, Números, quarto livro da Bíblia. Números 23, 8 diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Balaque era o rei. Balaque, ele ouviu falar do povo de Deus, sabia que o povo de Deus fazia maravilhas, que o povo de Deus, aonde passava com seu exército, ele destruía todos os outros exércitos, e ele ouvia que Deus estava à frente daquele povo, e ele temia que o povo de Deus também vencesse o exército dele. Então ele mandou chamar a Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel. Mas Balaão, ele conhecia Deus. Balaão falou com Balaque: olha, não, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoa. E Balaão, ele temeu, e também ele ficou muito receoso em ir fazer o que Balaque queria. Mas Balaque era o rei. Você imagina? Balaque era o rei. Então ele temia Balaque também.
E Balaão não aceitava essa situação. E no verso 19, esse verso 19 é muito lindo. Aqui no capítulo 23 de Números ainda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus falou alguma coisa para a sua vida? Ele não promete, ele não é como nós. Ele promete e ele cumpre. E nós somos abençoados por isso, porque nós acreditamos nesse Deus. E continuando, eis que para alcançar recebi ordem. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como a do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito? Que coisa tem feito Deus? Que coisa tem feito Deus? Eu acabei de falar que Deus nos livrou. Nós estávamos vindo para cá. Que coisa tem feito Deus? Aqui é uma exclamação. Ele está falando: que coisa tem feito Deus? Amém. Ele estava louvando. Ele estava admitindo o poder de Deus. Aleluia. E nós estamos a todo tempo precisando de ouvir a palavra de Deus, precisando da direção de Deus em certas situações. E nós, muitas das vezes, nós ficamos assim: o que fazer? E nos esquecemos. Que coisa tem feito Deus? Essa profecia é a que Deus usa alguém para falar. Balaão, mesmo não sendo um servo de Deus, mesmo sendo feiticeiro, ele reconhecia o poder de Deus. E nós temos reconhecido o poder de Deus? Aleluia. Nós precisamos saber que Deus é bom. Aqui o pastor Caetano falou: bom só Deus. Ele leu lá em Lucas. Jesus falou, quando falaram para Jesus que ele era bom, ele falou assim: bom é meu Pai. Então nós sabemos Jesus por todas aquelas qualificações, que Jesus é o próprio Deus em terra, o Deus Emanuel, o Deus que veio, o Deus prometido, o Messias, Oh, glória. o Deus que era 100% homem e 100% Deus. Ele sentia fome, ele sentia as mesmas necessidades que nós sentimos.
Mas ele era o próprio Deus. Ele curava, ele fazia coxo andar. E ele faz a fé, amém? Ele faz o coxo andar, ele faz o cego enxergar. E se nós estamos precisando de fé, você peça: Senhor, renova a minha fé, renova, Senhor. Olha, se ajoelhe diante do Senhor e chore, porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração, amado, é maravilhoso nós vermos aqui a equipe de louvor, mas a adoração está em tudo que nós fazemos, no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você faz bem feito, o seu patrão se alegra, você está adorando a Deus. Tudo que você faz, você está adorando a Deus quando você faz com excelência. Então, a segunda profecia que existe na palavra do Senhor é quando Deus usa alguém para falar. E olha que Balaque, né, como eu falei, até mesmo quando Balaque estava a caminho lá para amaldiçoar o povo, mesmo sem querer, ele não queria, mas ele foi, porque ele tinha que ir, porque Balaão estava indo. Balaque era o rei. Balaão estava indo. O que aconteceu com a sua mula? A mula dele viu um anjo. E ali ela parou. E ali Balaão bateu na mula. E a mula falou para ele assim: olha, depois de 3 vezes, ele batia a mula, e a mula falou para ele assim: ó, quanto tempo você tem? Eu tenho te carregado, eu tenho trabalhado, né? Eu tenho te servido, e hoje você está me batendo. E ele viu que realmente era a presença de Deus, e Deus mostrou o anjo a ele. Deus fala através da boca de uma mula. Abra sua boca e fale. Profetize. Profetize bênção sobre a sua casa. Profetize bênção sobre o seu patrão, a sua patroa. Profetize bênção sobre a sua igreja, sobre o seu irmão, sobre a sua vida. Se você vivesse hoje só das palavras que saem da sua boca, como estaria a sua vida hoje? É a pergunta de hoje que Deus tocou no meu coração para trazer para a igreja. Como estaria a sua vida hoje? E aqui mais uma vez, né, ele fala: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem Deus não denunciou? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá? Se Deus falou, se Deus
usou alguém para falar com você, creia que vai acontecer. Glória a Deus. Essa é a segunda. A primeira, Deus usa. A primeira, Deus fala com você. A segunda, Deus usa alguém para falar. E a terceira, amados, é aqui. Deus usa você para falar para você mesmo. Para você. Fala assim: Deus usa, Deus me usa para falar para mim mesmo. O Senhor nos usa para falar para nós mesmos. Nós vimos também na Bíblia tantas vezes que Ele fez isso. E Deus, eu vou ler um versículo que vocês vão. Vamos ler 1 Reis 17, 1. 1 Reis 17, 1. Reis, não, amém? Vamos ver aqui. Reis, 1 Reis, estou chegando lá, hein? 1 Reis 17, 1. Aleluia. Amém, Jesus. 1 Reis 17, 1 está escrito: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo A a minha. minha palavra. Segundo a minha palavra, o profeta falou. O profeta Elias. Então você pode falar para a sua vida e para a vida das pessoas. Aqui nós sabemos que o povo estava em desobediência. Nós sabemos que aqui Acabe estava reinando. A esposa de Acabe era Jezabel. E Elias e os profetas estavam sendo perseguidos. E o povo estava adorando a outros deuses. O povo não se rendia a Deus. O povo de Deus
Deus não se agradava daquela situação, como não se agrada até hoje. Deus, Ele se agrada que nós venhamos estar profetizando bênçãos. Bênçãos, assim como Elias aqui profetizou. E nós sabemos que foram 3 anos que não choveu sobre aquela terra, porque Deus honrou a palavra do profeta. Deus honrou a fé. Deus honrou a fé, a palavra e a ousadia. 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 Amém? Amém. Vamos ter ousadia para falar assim: olha, na minha casa você não entra. Na minha casa eu não aceito que entre bebida alcoólica. Meu esposo falou, nós tínhamos um amigo, um casal de amigos, e eles passavam férias em nossa casa, e eles bebiam bastante. E nós já não bebíamos, nós já estávamos convertidos, já éramos convertidos, e meu esposo falou essa palavra na minha casa: olha, vocês podem beber lá fora, mas na minha casa vocês não bebem, na minha casa não entra bebida. Então você tem que ter ousadia, irmão. As pessoas precisam ver que você é um servo de Deus. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa diferente, que você foi chamado para profetizar, para cumprir o ID do Senhor. O Senhor está te chamando para abençoar a sua casa, para profetizar sobre as vidas. E nós precisamos ter essa ousadia, precisamos ter fé, precisamos ter coragem. Josué, quando estava para entrar na terra prometida, quando Moisés morreu, e Josué precisou ali substituir, ficar no lugar de Moisés, vocês acham que Josué não sentiu medo? Mas o Senhor falou para ele: tende bom ânimo. Amém. O Senhor falou para Josué, em Josué 1, capítulo 24, ele fala: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então você precisa ter ousadia para falar: olha, aqui não, hein? Aqui é a minha casa. Esse aqui é o meu filho. Você não toca. Você não fala palavras torpes para ele. Na frente dele você não xinga. Na minha casa você não xinga. Eita glória. Profetiza. Como o profeta Elias. Ele falou: segundo a minha palavra, a sua palavra, a minha palavra tem poder, porque Deus está comigo, Deus habita em mim, Deus fala através de mim, Deus me usa, Deus faz maravilhas através da minha palavra. A nossa palavra precisa ser bênção.
Deus, para levar a palavra de Deus, para abençoar vidas, para falar sobre a vinda de Cristo. É o livro mais profético que fala sobre a vinda de Jesus. É o livro mais completo. Ele tem 66 capítulos. Como a Bíblia tem 66 livros. Então nós precisamos sim profetizar a palavra de Deus. Essas três profecias, Deus pode usar um homem para falar com você. Deus pode falar diretamente com você. E Deus pode te usar para falar. Essas três profecias que existem na palavra do Senhor. Então a nossa boca precisa ser um manancial. Aleluia. De bênção. Glória a Deus. Um manancial de águas cristalinas. Aleluia. Um manancial que jorra para a vida eterna. Como Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber desta água, você não terá mais sede, mas em ti jorrará rios de água viva para a salvação. E aquela mulher foi e ela anunciou a palavra de Deus. Glória a Deus. Uma mulher que era discriminada, samaritana, os samaritanos não falavam com os judeus. E Deus usou aquela mulher poderosamente. Amém. Porque ela deu ouvido à palavra de Deus. Ela deu ouvido a uma profecia. Apesar que Jesus era o Messias. Muitos dizem que Jesus era um profeta. Sim, ele era um profeta também, né? Mas ele é o próprio Deus, que um dia vem buscar a sua igreja. Amém, Jesus. E nós precisamos Amém, Jesus. estar preparados, porque a palavra de Deus tem várias. 1 Coríntios, capítulo 15, são várias mensagens. Tessalonicenses, são várias mensagens que Jesus vai voltar, amado. Amém. Muitos pensam: Jesus está demorando. Parece até crachê, né? Todo mundo fala isso. Mas não, nós somos aquele povo que nós temos que estar renovando a nossa fé, para que nós possamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós queremos morar no céu. O nosso principal propósito de vir aqui na casa do Senhor é maravilhoso aqui chegar, ver a Lucilena, ver o pastor Caetano, ver vocês, a pastora Jaqueline, que eu conheci. É maravilhoso, mas o melhor, o que nós viemos aqui realmente fazer é adorar o nosso Pai, é buscar palavras de vida, palavras que venham abençoar. O mundo precisa disso, queridos. O mundo está cansado, o mundo está desanimado, já não tem mais fé, já não tem mais esperança. E nós somos aqueles que fomos chamados para anunciar a palavra do Senhor. Aleluia. Você é nação santa, povo escolhido e separado para anunciar a palavra do Senhor. Então, como estaria a sua vida se você vivesse somente das palavras que saem da sua boca? Como estaria? É uma reflexão que eu quero deixar hoje para a igreja. E Amém. esse versículo aqui que eu falei
vamos profetizar a bênção para a nossa vida. Nós precisamos, né? E nós queremos, né? Que Deus possa estar falando mais ao seu coração. Oh, glória. Que o Senhor possa te usar na sua casa, no seu trabalho, aonde você passar, qualquer lugar que você passar, que as pessoas possam falar assim: ali vai um homem e uma mulher de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Que os irmãos possam guardar e refletir sobre essa palavra. Amém? Eu quero orar, eu sei que o pastor vai orar